Bom dia, pessoal. Vamos iniciar uma palestra aqui com a Marli, que nós já conhecemos, né? Já temos o prazer de ter assistido algumas anteriores, e os microfones permanecerão fechados, e qualquer dúvida, vocês levantem a mão. Ótima palestra a todos. É com você, Marli. Obrigada, Adriana. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem ao longo desse período que a gente ficou sem se ver, né? Tenham passado bem até agora. Foi um grande prazer receber esse convite novamente, e vamos lá. Então, hoje o tema é um tema bem interessante. Então, antes de qualquer coisa, dizer para nós, mulheres, né, que é um mês que comemoramos o Dia das Mulheres, mas, na verdade, são todos os meses, né? Comemorar o Dia das Mulheres e o Dia dos Homens. Mas vamos lá, a gente teve aí, né, todo um histórico, mas a gente não quer falar sobre isso, a gente quer falar sobre um ponto que é importante, que é falar sobre protagonismo. Mas antes disso, eu queria dizer assim, parabéns para a empresa pela iniciativa de não só convidar as mulheres para participar desse encontro, né? Mas os homens estarem também aqui com a gente, justamente por quê? Porque é muito especial ter homens junto quando a gente está falando sobre protagonismo feminino, justamente porque o protagonismo feminino não é para excluir, né, os homens, muito pelo contrário, é para ampliar a consciência, é para melhorar as relações, é justamente para a gente crescer juntos, entender um pouquinho, né, o papel de cada um dentro desse processo, e que todos nós temos o direito, né, de crescer, de poder realmente brilhar, de poder se sentir verdadeiro, de poder sentir as próprias emoções, e de fazer com que a gente tenha a oportunidade, independente do sexo, que a gente possa, né, estar evoluindo enquanto ser humano. Então, vamos falar sobre esse protagonismo de uma forma ampla, tá? Claro que hoje está muito direcionado a nós mulheres, mas ele se estende aos homens também. Então, o que a gente quer começar a falar para vocês, antes mesmo de passar o primeiro slide, é que, assim, quando a gente, né, para de viver no automático, né, e começa a fazer escolhas conscientes, a gente começa a reagir. E quando a gente começa a reagir, a gente para de olhar só o que está fora da gente, né, e a gente começa a se posicionar a partir daquilo que a gente sente dentro da gente. Isso é o início do protagonismo. Isso é despertar para o protagonismo. Por quê? Porque normalmente a gente está na rotina e faz isso e faz aquilo e se preocupa com todo mundo, a gente entende que precisa cuidar da família, a gente precisa cuidar da casa, a gente precisa cuidar do trabalho. Quando a gente entende que a gente cansa só desse movimento e a gente começa a querer viver com intenção. Qual é o meu objetivo? Então, aí a gente começa a entender que a gente está partindo para o protagonismo. Então, eu digo sempre assim, que o protagonismo, ele começa no incômodo, e ele cresce na decisão de fazer diferente. E aí, é importante que a gente entenda um pouquinho que, na nossa rotina diária, até embora tenha evoluído muito, né, o posicionamento da mulher na sociedade, na vida profissional, mas ainda assim a gente tem, se a gente pesquisar, fizer pesquisas, a gente ainda entende que tem muito mais homens, é, é, especialmente nas cadeiras de liderança, do que mulheres ainda no Brasil, especialmente no Brasil. Mas tudo bem, né? O que importa é a gente pensar o quanto eu tenho a intenção de fazer o quê? O que que eu quero? O que que eu desejo? Então, agora há pouco eu estava contando para a Adriana que eu, na época de pandemia, eu estava mexendo na internet, né, e para aprender a mexer direito, porque eu tenho algumas dificuldades, às vezes, até pela idade, 61 anos, mas quando eu tive os meus filhos, eu tive muito claro que, por mais que eu amasse aquelas duas crianças, eu não queria deixar de seguir a minha carreira profissional.
Então, eu cuidei de achar uma pessoa extremamente importante, que cuidasse com amor, com carinho, acompanhei, e fui trabalhar, e viajei muito, fiz muitas coisas. Eu tive a intenção de ser protagonista da minha profissão, da minha vida, e eu fiz isso durante a vida toda. E eu nunca tive nenhum problema grave em relação a isso, muito pelo contrário. Hoje, os meus filhos maiores, eles dizem assim, mãe, você é o nosso espelho. Né? Eu tenho uma filha de 30 anos e um filho de 27. E isso é muito legal, porque eu sempre disse, eu amo vocês, mas eu não vou deixar de fazer a minha vida, porque eu preciso cuidar de vocês o tempo todo. Então, isso é ser protagonista, é você realmente descobrir, peraí, o que eu quero. Eu estava incomodada de cuidar de criança, cuidar da casa e ter ainda o meu trabalho. Não, vamos resolver isso. E aí eu comecei a entender que eu precisava fazer aquilo que vinha de dentro de mim, e não só aquilo que eu precisava do meio externo, né? E aí, então, eu pergunto para vocês o seguinte, opa, para cada um de vocês que estão aí nessa sala, tá? Você está vivendo o protagonismo da sua vida ou apenas reagindo ao que acontece? Eu gostei da carinha da Adriana. É exatamente isso. A gente para, leva um choque. Fala assim, tem gente que não fala, não, eu estou sendo protagonista. Eu faço exatamente o que eu quero, com as minhas intenções, com aquilo que eu sonhei. Aí quando a gente para e fala assim, peraí, tem algumas coisas que ficaram para trás. E o que está ficando para trás? Por que você só está reagindo, né, com o teu protagonismo? Aliás, com aquilo que te acontece na rotina. Sabe por quê? Porque a gente se incomoda com tudo, a gente se preocupa com tudo menos com a gente. Porque nós entendemos que nós precisamos olhar sempre primeiro para o que está fora e a gente não cuida das nossas emoções. A gente não cuida daquilo que a gente precisa cuidar. E aí tem momentos que a gente se sente frustrado. A gente diz assim, poxa vida, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou trabalhando dessa forma? Por que eu estou cuidando da minha casa dessa forma? Por que eu não consigo, de repente, sair com os meus amigos ou com as minhas amigas? Por que eu saio do trabalho para casa, de casa para o trabalho, eu chego em casa, eu faço milhões de coisas. Quando acaba o dia, eu sento no sofá, não tenho força nem de assistir a novela, se é que eu consigo assistir uma novela, ou uma série, ou um programa. Quantas vezes na semana a gente para se cuidar de verdade? Olhar no espelho e olhar dentro dos olhos e entender o que eu estou fazendo comigo. O que eu estou sentindo? Quantas vezes a gente para cuidar da pele, quantas vezes a gente para cuidar do cabelo, quantas vezes a gente para olhar para aquilo que realmente está te incomodando. E quanta coisa, gente, incomoda. Muita coisa incomoda. Como às vezes alguém fala, como às vezes eu me olho e me enxergo, aquilo que eu engulo porque eu não quero falar. Então, quando eu digo que é importante que a gente esteja com todas as pessoas que trabalham na empresa assistindo essa palestra, é justamente para que a gente consiga ampliar, né, essa consciência e estabelecer melhores relações. Porque todos nós temos emoção, temos sentimento, todos nós temos necessidade, todos nós precisamos caminhar de uma forma diferente diante do que a vida propõe, mas diante daquilo que é o meu objetivo. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu nem estou entendendo por que eu estou fazendo. Eu estou no automático. O protagonismo, ele acontece quando sai do automático. Então, eu queria que vocês, nesse momento, pensassem de verdade. Quanto você está vivendo o protagonismo da sua vida. E aí, quando fala de protagonismo, algumas pessoas dizem assim, e é como a atriz da novela, ela é protagonista, porque ela é o principal. Será que a gente precisa ser o principal? A atriz é principal para todos que estão assistindo, a gente precisa ser principal para a gente. E aí sim você vai brilhar. Então pensem nisso, o quanto você está sendo protagonista da sua vida, com um controle consciente do que você está fazendo, por que você está fazendo, ou você apenas está reagindo ao que acontece. Né? Eu posso garantir para vocês, se vocês fizerem um exame de consciência nesse momento, muitos vão entender que só estão reagindo. E o tempo está passando.
e a gente pode fazer coisas melhores por nós, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. A gente fala que despertar para o protagonismo, a gente fala um pouco de empoderamento e autoestima, né? E aí, de novo vem, você está reagindo ao que acontece fora ou assumindo quem você é por dentro? Por quê? Porque a gente, quando começa a falar de empoderamento, as pessoas acham que é ser forte, ser empoderada. Não é nada disso, gente. É quando você para de esperar, né, permissão, e começa a se autorizar e se validar. Porque normalmente as pessoas dizem assim, olha, quando eu sou empoderada, eu tenho que ser forte o tempo todo. Ninguém pode perceber uma fragilidade. Esquece isso. Você ser empoderada não significa que você não pode sofrer, que você não pode ser frágil, que você não possa, naquele momento, tá sensibilizada por alguma coisa, que você não possa pedir ajuda. O que você precisa, na verdade, é parar de ter permissão das pessoas. Ninguém precisa permitir nada a você. Você precisa se autorizar, você precisa se permitir, você precisa se validar. Quando você entende que isso, gente, é algo, assim, fantástico, a gente começa a olhar para a vida de um jeito completamente diferente. A gente começa a entender que eu tenho, sim, o poder sobre aquilo que eu quero fazer. Quando eu consigo entender isso e eu me autorizo e me permito viver aquilo que eu tenho como ideal, como aquilo que está dentro de mim, mas eu tenho por alguns fatores, sejam eles quais forem, eu não consigo botar para fora. Então eu vou me reprimindo e eu não vou me empoderar. Eu só vou me fragilizar. Agora, eu posso sim ser empoderada, fazer aquilo que eu quero, mas ficar frágil em algum momento. Então, as pessoas confundem muito ser poderoso com ser aquela pessoa que bate na mesa, aquela pessoa que fala com, né, super forte, super, se colocando numa posição de superioridade. Baixa a bola, não precisa disso. O seu empoderamento está naquilo que você consegue entregar, aquilo que você faz com consciência, que você faz de forma natural. Mas você precisa validar isso. Não faça porque o outro está te pedindo. E se o outro te pediu, vê se vale a pena mesmo, vê se é isso que faz a diferença para você. Então, quando a gente consegue entender esses aspectos, a gente começa a transformar a nossa vida e a gente começa a ter um empoderamento. Agora, a gente tem uma outra questão que nos leva, às vezes, não ter esse empoderamento, que é justamente a questão da autoestima. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: tem gente que acha que ter autoestima, né, é aquela pessoa que se sente incrível o tempo todo, a todo momento. Não é isso, gente. Autoestima se trata, né, do fato de você realmente se respeitar, você parar de aceitar qualquer coisa. Isso trabalha a sua autoestima. Então, quando você sente que você gosta de como você se posiciona, você gosta de você, por exemplo, acho que vocês já viram, eu mudei de cabelo, né? Eu estava sentindo que eu estava me sentindo meio, assim, com um aspecto que não estava legal. Ah, mas isso é só uma coisa boba. Não é. Eu cortei o cabelo, eu tô me sentindo mais leve, tô gostando, tô com o cabelo mais loiro, né? Emagreci um pouquinho, tudo bem que foi um pouco de sofrimento, mas emagreci. Então, assim, isso me trouxe uma energia diferente. Eu fui fazer alguns cursos no comecinho de janeiro, fui buscar coisas que me fazem bem. É, voltei para minha terapia, né? Eu, como psicóloga, vai e volta, a gente vai e faz, não faz. Voltei para a terapia, voltei a tomar um café com as minhas amigas. No meu trabalho,
comecei a fazer algumas atividades diferentes, dinâmicas diferentes, fui aprender a fazer coisas diferentes, justamente para quê? Porque faz bem para minha autoestima, porque eu gosto de trazer novidades, até porque aí quem tem 50 mais, 60 mais, vai entender perfeitamente bem o que eu estou falando, e sirva para os que não estão nessa faixa, mas assim, depois que a gente chega numa certa idade, o mercado está bem melhor em relação a isso, mas ainda, a gente ainda é preterido no mercado, né? Se você não se renovar, se você não se inovar, se você não acreditar no teu potencial, se você não tiver o poder da fala, o poder do conhecimento, você vai ficando para trás, e a gente vai se limitando. Então, não façam isso com vocês, aproveitem que vocês são jovens, e quem está na minha idade, ou um pouco menos da minha idade, gente, é a hora, a autoestima é tudo, é você gostar de quem você é você procurar recursos para você ficar melhor, é quando você respeita, né, aquilo que você quer, e não só, ai, olha, eu vou aceitar isso, porque qualquer coisa está servindo, que é o que está aparecendo, não faça isso. Não faça isso, né? Então, eu posso sim trabalhar numa empresa que eu tenho, por exemplo, um investimento que, né, que a empresa tem um investimento no meu trabalho um pouco menor, porque eu tenho empresas que eu trabalho 8 horas, que eu trabalho 32 horas por semana, né, indo fazer consultoria, mas que tem um investimento que tá tudo bem. Eu consigo fazer coisas menores com investimentos menores. Então, mas porque eu gosto de estar circulando em vários lugares, porque eu aceito aquilo que vale para mim, não porque eu preciso, senão eu não consigo sobreviver. Não pense assim, que senão você vai para esse caminho. Então, autoestima é você se sentir feliz com você. E como é difícil a gente se sentir feliz com a gente. Uma hora a gente acha que tá, porque as pessoas associam autoestima só com a aparência física. Então, ai, porque o cabelo tá assim, porque agora eu tô mais gordinha, agora eu tô mais com ruguinha, olha, eu tô mais chateada. Gente, autoestima é o reflexo do que a gente busca pra gente, né? Então, entrar, como eu disse lá atrás, falando do empoderamento, do protagonismo, é quando a gente entende que, opa, peraí, eu saí do automático, e eu agora estou indo para a consciência. Quando eu parto para a consciência e para as escolhas conscientes, eu começo a dizer para o meu inconsciente: opa, eu estou me sentindo melhor. Opa, eu estou feliz. Porque eu começo a enxergar coisas diferentes. E quando eu enxergo coisas diferentes, automaticamente eu começo a me sentir mais alegre, eu me sinto mais saudável, eu me sinto mais sorridente, eu tenho mais vontade de fazer as coisas, eu fico mais disposta. Então, isso é autoestima elevada. Se eu não trabalhar nada disso, eu vou ter sempre aquele mesmo aspecto de a pessoa fala, você já faz, já tem vontade de comer a pessoa viva, você já dá uma resposta ruim, você está sempre com uma dor, você está sempre, ai, hoje eu não estou muito bem. Prestem atenção à volta de vocês. Sempre tem alguém que tá com aquela cara, sabe, aquela assim, ai meu Deus, tá sol. Ai, que calor. Ai, tá chovendo. Ai, eu detesto chuva. Ai, tá frio. Ai, detesto frio. A pessoa não tá contente com nada, né? E é sobre isso, né? Onde que tá a sua vontade? Não importa se tá calor, se tá frio. Você tá viva, você tá fazendo. Então, cuidem dessa autoestima, porque quando você se respeita, você faz aquilo que você entende que é importante, te faz feliz, a sua autoestima sobe, ela fica elevada. E aí sim, esse protagonismo passa para um outro patamar, né? Então a gente começa a entender que eu estou empoderada e que realmente eu tenho uma autoestima legal. Só que para isso, gente, vocês precisam de verdade entender se você está reagindo ao que acontece fora ou se você está assumindo quem você é por dentro. E se assumir por dentro, muito difícil. Não vou dizer que é fácil. Por que que é difícil? Porque tem tantas nuances, existem tantos fatores
né, dentro da nossa vida, que a gente às vezes diz assim, não, é melhor deixar assim do que tratar. Não façam isso, porque o tempo passa, você não trata e você só acumula. Acumula decepção, e você vai ficando uma pessoa cada vez mais com autoestima rebaixada, tá bom? Vamos lá. Aí a gente aqui entrou um pouquinho no despertar, né, do protagonismo em relação à liderança e protagonismo. Qual é a relação disso, né? Então aí eu digo para vocês que antes de liderar processo, pessoas, é, qualquer, qualquer posição, qualquer coisa que você possa imaginar, eu lidero essa situação, né? Um grupo, só uma pessoa, um processo, um fluxo, seja lá o que você tiver como responsabilidade de liderar, eu quero que fique bem claro para vocês que você tem que liderar primeiro o que está dentro de você, que são as suas emoções, são as suas escolhas, é a sua disciplina, né? Porque, de verdade, gente, protagonismo não é cargo, é postura. Então, a tua postura vai dizer o quanto você vai brilhar no protagonismo, o quanto você vai brilhar com esse protagonismo dentro do teu papel como líder. E aí, como a gente já falou um pouquinho lá atrás sobre isso, né, no ano passado, é importante que nós, mulheres, considerando que realmente, eu não sei aí dentro da Balancete, mas ainda no Brasil, como eu disse anteriormente, a maioria dos cargos de liderança ainda estão com os homens, então que sirva para a gente entender que tanto o homem quanto a mulher, qualquer um de nós, a gente precisa, sim, entender que o que faz a gente ter todo o protagonismo no cargo é a nossa postura. Então, assim, eu não tenho que se preocupar com se o cargo é gerente, se é coordenador, se é supervisor. É a sua postura enquanto pessoa, é a sua postura enquanto profissional, como eu lido com as pessoas, como eu realmente entendo que eu tenho uma responsabilidade sobre o processo, sobre as pessoas, sobre os resultados, a mentalidade de ter uma solução para as coisas. Aí sim você vai ganhar protagonismo, quando você entende que você é capaz de fazer. Quando você consegue entender de qualquer forma que você é brilhante, mas você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar, não tem santo que faça você ter realmente o protagonismo dentro desse processo de liderança. Né? E aí, como a gente está falando com homens juntos, né, meninos, é um momento legal da gente ampliar de novo, né, essa consciência e melhorar essas relações dentro da nossa vida profissional e crescer juntos, né, junto com as meninas, junto com nós mulheres. Então, que vocês consigam, quando entrem numa sala de reunião, que a gente está de igual para igual, que a gente pode trabalhar de igual para igual, que nós não somos diferentes, que nós temos nós temos a mesma capacidade, temos o mesmo potencial, que nós também batemos no peito, que nós também somos importantes. Espero que vocês trabalhem já assim hoje, mas continuem agindo dessa forma, que é o jeito da gente realmente ampliar a consciência de que, peraí, se um tem essa característica mais forte, esse tem essa, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar a experiência, a gente pode se unir, a gente pode se ajudar mais. Isso faz a mudança e a diferença enorme dentro de uma empresa. Então, gostaria muito que vocês olhassem para isso com muito carinho, né? Porque é o que eu disse, a gente precisa estar sempre cuidando das nossas emoções. Hoje, a partir de maio, vocês devem estar sabendo disso, a gente vai ter um novo trabalho, e que vai ser muito forte no Brasil, que a gente já tem a CNR, que é a NR1, né, que ela fala sobre saúde mental, ela tem há mais de 50 anos, mas ela nunca foi cobrada, né, efetivamente. A partir de 6 de maio, ou 9 de maio, agora me equivoquei, não lembro se é 6 ou 9 de maio, ela vai ser realmente legalizada, e a gente vai ter que cuidar da saúde mental. Então, é um bom momento da gente começar a pensar como está a minha saúde mental para isso. Como que eu estou me sentindo nesse papel de protagonista da minha vida,
das minhas ideias, das minhas sugestões, dos meus posicionamentos, como eu me sinto protagonista dentro da atividade que eu desenvolvo dentro da empresa, independente da liderança. Tenho um cargo que não é de liderança dentro da Balancete, como eu estou me sentindo? Como que eu posso lidar com tudo isso que está dentro de mim? Como eu posso ampliar a minha consciência? Se ajudem. Vocês passam mais tempo da vida de vocês trabalhando dentro da empresa do que qualquer outra coisa. Né? Vocês ficam mais em casa ou mais no trabalho? Mais no trabalho. Né? Então, a gente precisa ampliar essa rede de apoio que nos ajuda, gente, a crescer gigantemente, né? E eu costumo dizer que nós, mulheres, né, a gente tem aí algumas coisas que são interessantes, né? Nós somos fortes além do que a gente pensa, né? Somos fortes demais. A gente tem energia para cuidar da casa, a gente tem energia para fazer comida, a gente tem energia para cuidar de filho, a gente tem energia para faxinar a casa, a gente tem energia para sair e trabalhar, a gente tem energia para milhões de coisas. E a gente não desiste nunca. É uma coisa inacreditável. Aí os homens vão já estar querendo me dar uma esbelada, me matar. Você está doido? A gente também tem essa energia. Eu quero que vocês sejam sinceros, os homens, depois do que eu falar, levantem a mão. Quem de vocês, homem, depois que sai do trabalho, chega em casa, ajuda a lavar banheiro, ajuda a lavar a louça, ajuda a cuidar do filho, ajuda a fazer todas as atividades, depois senta juntinho com a esposa, sentadinho no sofá, as carinhas estão sendo ótimas, para poder ajudar e depois sentar juntinho. Ai, que delícia ficar o casal assistindo uma série, uma novela. O Tato ajuda, quem mais? Alessandro, Elias pôs a mãozinha na cara, o Fábio arregalou o olho. Ai, gente, vocês são ótimos, isso mesmo, parabéns, até eu vou dar coraçãozinho de tanto que eu estou amando vocês nesse momento. É isso, gente, é essa consciência. Agora, se falar assim, ó, meninos, reajam de novo. Ó, é o seguinte, trabalhei, vou tomar uma cervejinha ou vou jogar um futebol, vou fazer alguma atividade com os meus amigos, aí tem uma energia sensacional. Vamos lá, quem? Reage aí. Ou vai dar uma deitadinha no sofá, vai ficar assistindo um programinha antes da esposa, enquanto ela faz o jantar. Ó, nem reagiram, ficaram bravos. Boa, Alessandro. Isso. É isso, gente. Elias, é isso aí. A gente precisa entender que mulher é isso, mulher é essa energia, né? Então, nós somos muito brilhantes e a gente merece palmas mesmo, porque a gente faz acontecer. A gente não vai deixar nunca, em momento nenhum, uma criança chorando ou com alguma coisa, ou uma panela queimando e ficar sentada assistindo televisão e achando que está tudo bem. A gente não consegue. Um dia ou outro a gente consegue, mas toda hora a gente não consegue. Né? Então, o quanto isso faz a gente ter essa coisa especial. E os homens adoram. Tem homem que, inclusive, eu fui dar a palestra Dia das Mulheres em uma empresa, e uma das meninas falou assim, você acredita, meu marido não pega a comida dentro da panela, não. Eu tenho que fazer o prato dele. Eu falei, você faz? Eu faço, você gosta? Claro que não, né, Marilene? Não sei nem quanto que ele quer comer, eu vou socando lá. E ele fala, chega! Ou seja, a mulher, ela se dispõe a todas as coisas. Tem alguma coisa de errado? Não, gente. Não tem. Mas você precisa querer. Então, quando você não quer fazer, aí não é legal. Então, é essa coisa que faz da gente um ser muito especial, ser muito diferente. Meninos, vocês são especiais também de outro jeito, sensacional também. Mas a mulher, ela tem essa pegada diferente. A maioria dos lares dizem assim, preciso perguntar para minha esposa. Eu vou ver com a minha esposa. Ou por medo de apanhar, ou porque realmente a esposa decide, né? Então, é gostoso a gente ver que a gente tem uma relação que é muito natural, né, nos casamentos, nos relacionamentos. E falando, né, de empresa,
É a mesma coisa, né? O quanto os homens dessa empresa valorizam o papel das mulheres, né? Isso é importante de vocês refletirem. Se a gente está falando de ampliar a consciência, é o quanto existe esse respeito. Eu acredito que vocês tenham, né? Até porque tê-los chamado é porque eles são importantes e ajudam vocês nesse desenvolvimento, nesse crescimento. Essa troca é saudável. E aí, gente, vamos lá. Opa! Agora foi? Não. Travou aqui. Não sei o que aconteceu. Ele travou. Pera, gente. Pera que ó, eu me emocionei tanto com essa... Agora foi. Me emocionei de falar de mulher, dar palminha para esses meninos. Ai, tô amando. Vamos lá. Aí a gente fala também que a gente precisa entender que o protagonismo, né, ele independe de equidade de gênero e empoderamento, né, coletivo. Porque a gente entende de verdade que independe, né, de qualquer situação, todos nós temos o direito, né, de realmente ter esse brilho, né, de ser protagonista da nossa história. E a gente precisa respeitar, né? O respeito, ele está acima de qualquer coisa, da igualdade, da equidade de gênero, da igualdade de oportunidade. As pessoas precisam entender que, definitivamente, a gente precisa ter esse respeito, e que independe da nossa condição, que independe das nossas orientações. Inclusive, a gente precisa ser respeitado de acordo com os nossos desafios, porque a gente enfrenta desafio diariamente, constantemente. É o desafio, às vezes, gente, de chegar na empresa e receber um e-mail do cliente. Um e-mail que você fala assim, Jesus amado, e agora? Ou foi uma falha, ou foi um erro, ou foi um esquecimento, ou uma insatisfação, seja lá qual o motivo, é um desafio para enfrentar naquele dia, né? E aí, como que a gente lida com isso? Se a gente conseguir entender que aquela situação não tira o seu brilho, mas ela te dá a oportunidade de você fazer diferente e brilhar, você vai conseguir brilhar. Se você conseguir entender que, em vez de sofrer e reclamar, você conseguir entender que você pode, inclusive, pedir ajuda para uma outra pessoa, você não está deixando de ser protagonista. Você está buscando solução, que é a mentalidade de solução. Por isso que eu falei naquele momento de ampliar realmente a consciência de todo o grupo, independente de homem ou mulher, porque aí a gente consegue, naquele momento, com aquele cliente, você resolvendo uma situação, você tem o seu protagonismo, e ele vai te reconhecer. E você vai ficar feliz e vai fazer bem para a tua autoestima. Vocês percebem que está tudo grudado, né? Uma coisa vai entrelaçando na outra e vai te dando uma sensação de poder, né, de empoderamento muito grande. Justamente porque você se valida. Poxa, fui no caminho certo. Você se autoriza a responder com autonomia, você se autoriza a responder com toda a responsabilidade da informação. Então, isso é importante na nossa rotina de trabalho, né? E aí, quando a gente fala de importância do apoio coletivo, e quando uma mulher cresce, a ela puxa todas as outras, estou dizendo assim, que se a gente se apoiar, e aí, homens e mulheres, a gente consegue ter um trabalho muito mais, pensando na Balancete nesse momento, especificamente, a gente consegue ter realmente uma rede de apoio completamente diferente, porque a gente não está julgando o outro, ou apontando o erro do outro, a falha do outro, ou dizendo, pô, a pessoa não presta atenção, pô, me manda desse jeito, quadrado, não chuta a bola redondo, ou seja lá qual forem, né, as desculpas, mas em vez de fazer uma crítica, faça um questionamento para poder compreender. E quando alguém te questionar, não se sinta pressionado. Se sinta, olha, peraí, a pessoa está querendo entender. E discuta de uma forma de igual para igual, mostrando, olha, realmente isso aqui
falhou, isso aqui não deu certo, isso aqui a gente não conseguiu, isso aqui eu não consegui, isso aqui a equipe não fluiu da forma que tinha, chegou lá no cliente de tal forma, como que a gente pode resolver? Apoio coletivo, é todo mundo entender que cada um tem um papel, mas cada papel ele constrói como como que chama? Um quebra-cabeça, né? Cada pecinha tem a sua importância. No protagonismo, pensando em apoio coletivo, é a mesma coisa. Para que aquela pessoa que está na linha de frente, naquele momento vai ter o protagonismo, ela precisa ter esse quebra-cabeça com as pecinhas, cada uma no seu lugar, montadinha da melhor forma possível, e entender que aquele pedacinho é minha responsabilidade. Mas se eu não cumprir aquela responsabilidade, eu perder o meu time, vai ficar faltando um pedaço. Então, a gente precisa se ajudar, né? E quando a gente entende isso, a mulher cresce, né? E ela vai puxando, né? Quando ela se torna protagonista daquele momento, ela vai trazendo outras pessoas, outras mulheres. E aí vai dizer assim, a gente está querendo então formar uma rede de apoio para as mulheres, e aí os homens fazem o quê aqui nessa balancete? Continuam brilhando também, porque tem espaço para todo mundo brilhar. Né? Então, é grande pensar desta forma, e é essencial pensar dessa forma para que a gente consiga efetivamente olhar para a vida da gente de uma forma diferente. Né? Então, uma coisa que eu quero muito que vocês guardem desse nosso momento, que hoje acho que eu vou acabar um pouquinho antes, a menos que vocês queiram fazer perguntas, mas eu quero muito que vocês olhem para tudo que a gente está falando de uma forma que vocês entendam que a responsabilidade do protagonismo, do empoderamento, da autoestima, não está na mão do outro, está na minha mão, está na sua mão. Só que o apoio coletivo traz, né, todo um embasamento, toda uma oportunidade de transformar mais pessoas protagonistas. E aí eu vou trazer uma coisa que não se sintam magoados nem ofendidos, mas existem alguns profissionais, eu espero que não tenha na balancete, mas existem alguns profissionais que se incomodam com o brilho do outro. Existem alguns profissionais que querem ser protagonistas o tempo todo. Eles querem ser aqueles que são aplaudidos o tempo todo, ou que sejam chamados o tempo todo. Que retém toda a informação, que retém todo o poder, justamente para quê? Para ser a pessoa mais lembrada, para ser a pessoa mais poderosa. Você não precisa disso. Todo mundo já te reconhece. Então, dividam experiência, dividam oportunidades. Quando eu falo muito nos meus treinamentos de formação de liderança, a gente fala muito, 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 muito de qual é a sua característica, qual é a sua forma de lidar, como você trabalha com as pessoas. E aí a gente fala de uma série de lideranças diferenciadas, e aí eu digo assim, como você olha para a tua equipe? Você olha para a tua equipe querendo ser o coaching da tua equipe? Você olha para a tua equipe trabalhando situacional? Você trabalha desenvolvendo a sua equipe, ou você trabalha para a tua equipe trabalhar para você? Se você trabalha para a sua equipe trabalhar para você, tá bem ruim. Não é isso. É desenvolver a sua equipe. É fazer com que a sua equipe sente na sua cadeira para você poder sentar na cadeira um dia do teu diretor. É isso que a gente tem que ser. É isso que a gente tem que pensar. Eu, durante toda a minha vida, especialmente pensando, né, Marli, pessoa, quando nasceu a minha filha, eu olhei para ela bem titiquinha assim, e eu disse para ela, você vai brilhar. E ao longo dos anos, a minha filha passou por vários processos, ela acabou tendo um peso acima do que ela precisava, fez um tratamento, sem tomar um medicamento, só na força mesmo do desejo de mudar, e ela perdeu, na época, 17 quilos com 18 anos,
E aí, um dia ela falou assim para mim, mãe, eu só consegui porque você me apoiou, né? E aí eu disse para ela, não, eu só fiz aquilo que eu devia fazer. Você quis, porque você se sentiu mal do jeito que você estava. E aí ela disse, eu vou brilhar um dia. E hoje a minha filha, com 30 anos, ela brilha, né? Ela ama política. Ai, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa aresta, não é esse o caso. Mas hoje a minha filha trabalha em Brasília, no Ministério da Saúde, né? Então, assim, é um orgulho, né? Porque ela se empoderou. Ela falou, eu vou. Eu vou. E no dia que ela falou que ela ia, ela disse assim, mãe, eu vou, mas eu vou morrer, porque eu não sei viver longe de você. Eu falei, lógico que você sabe. Você sabe e vai viver. Pode ficar tranquila, vamos fazer sua mudança e vamos embora. Em uma semana a gente fez a mudança dela, levamos ela para Brasília, eu e meu marido, e deixamos lá. Quase. Quando eu entrei no aeroporto, ela ficou, eu quase morria, óbvio, né? Até hoje sinto falta demais, mas ela tá lá brilhando, é o sonho dela, né? E ela faz exatamente o quê, gente? É isso tudo que eu falei para vocês. Ela vai lá e ela se valida, ela entende o que ela quer, né? E isso é muito legal, porque hoje ela diz assim, independente da minha posição política, eu não me importo quem vai ser o ministro da Saúde no próximo, né, nos próximos 4 anos, o que importa é que eu estou dentro do Ministério da Saúde. E eu vou me manter no Ministério da Saúde. Eu achei incrível, porque pode ter mudança, né? E ela tá lá, firme e forte. Então, isso é porque ela tá empoderada, porque ela realmente é protagonista da história dela. Sabe, uma menina que tinha tudo aqui, hoje vive sozinha, paga apartamento, paga carro, cuida da vida dela, e assim, é um orgulho. E eu tenho orgulho porque é minha filha, mas eu tenho orgulho das profissionais que eu formei também. Então, olhem para isso, gente, com uma outra visão. A gente precisa compartilhar. O grande recado de hoje, né, não é sobre ter controle de tudo, né? É sobre não abrir mão da gente mesma. A gente acreditar no que a gente pode. E se a gente pode ajudar o outro, a gente pode compartilhar com o outro, a gente pode ajudar o outro, a gente pode fazer com que o outro se sinta tão empoderado e tão importante na vida como a gente é. Agora, se você não se sente importante, esquece. Eu sempre digo isso. Algumas pessoas da minha família e alguns profissionais que trabalham comigo dizem assim, nossa, Marli, você traz uma coisa, uma energia que a gente não sabe de onde vem. E eu digo assim, porque eu sou iluminada, porque eu quero ser iluminada, porque eu quero ajudar pessoas, porque o dia que eu escolhi ser psicóloga, eu prometi para mim que mesmo que fosse só com a minha palavra, mas eu faria o que eu pudesse, o que eu não pudesse, para mostrar para as pessoas que todo mundo pode. E todo mundo pode. Eu digo para vocês isso com certeza. Por quê? Porque eu vim de uma família, não sei se eu já contei isso para vocês, mas é importante para vocês saberem, e não é mentira, eu vim de uma família de um pai lavador de veículos, meu pai lavava carro em posto de gasolina, isso, ó, e minha mãe era dona de casa, com 7 filhos. A gente comia milhões de vezes arroz, feijão puro, ou sopa de fubá com ovo estalado para todo aquele monte bom, um bando de criança mais 2 adultos. A gente comia uma fruta, a gente comia uma coisa, uma carne, alguma coisa melhor, quando os irmãos da minha mãe vinham nos visitar. Então, eu digo para vocês que desde que eu me entendi que eu não queria ter mais aquela vida e que eu não queria que meus pais mais vivessem daquele jeito, eu ia estudar e meu pai achava que eu estava na escola. Eu ia trabalhar. Eu trabalhava varrendo e lavando o banheiro de uma farmácia. E eu fui juntando dinheirinho, juntando dinheirinho, juntando dinheirinho para conseguir ajudar a minha família. E eu fiz isso, e durante muitos anos, né, sou casada há 35 anos, durante 25 até a minha mãe morrer, e depois o meu pai, logo 3 anos depois, eu ajudei a minha família em tudo que eu pude. Por quê? Porque eu acreditei em mim. Oportunidade era difícil, mas eu acreditei. Estudei feito uma louca para conseguir passar numa faculdade. E consegui.
e me formei, e lutei muito, e não tenho a menor preguiça com 60 anos de idade de levantar 5 horas da manhã para ir trabalhar. Eu não tenho preguiça de sair da minha cama e dizer assim, estou cansada, mas bora, vamos ajudar a gente. Eu ajudo todo mundo que eu posso. Então, seja grande com você, para você poder ser grande com o outro. E faça isso dentro da tua casa, faça isso com os teus amigos, faça isso com a tua empresa, faça isso com as pessoas que você trabalha dentro da sua empresa, que isso com certeza vai te trazer uma energia completamente diferente. Existem problemas? É lógico que existem problemas, todos nós temos um monte de problemas. Eu contei já para vocês, talvez, acho que eu não sei se eu contei para todo mundo, mas pelo menos a Adriana e a Ariana sabem, né, do problema que eu estou passando, e assim, e isso não tira a minha energia, muito pelo contrário, me faz ser mais forte para poder superar. Porque se a gente entra e acredita que não consegue, você começa a reagir só do que vem de fora. Você não reage o que está dentro para fora. Então você não vai conseguir ser protagonista nunca. E nestes casos, quando você está passando por uma situação difícil, é um momento que você tem mais que ser protagonista. Porque você tem que botar para fora o que está aqui dentro. Então, eu vou conseguir, vamos fazer. Agora, se você fica, oh, meu Deus, ai, que difícil, ai, não vou conseguir, você não vai conseguir nunca. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele manda mensagem daquilo que é aí a programação neurolinguística, né? Você tem que ouvir o que você está sentindo e você tem que botar isso para dentro. Você tem que acreditar que você consegue. Agora, se você fica o tempo todo focado só no problema, não acreditando que é possível, você não vai conseguir, porque você vai entrar na depressão. Você começa a ter aspectos de ansiedade, depois você começa a piorar esse sentimento e você vai entrar em depressão. Então, o que você tem que fazer? Você está exausto, você vai para o banheiro na hora que você vai tomar seu banho, chora, tudo que você tem que chorar ali, chora, pede ajuda a Deus, pede força. E aí você diz para a sua cabeça, para a sua, porque a gente é corpo, mente e alma dentro da psicologia, né? Então, o corpo é essa carcaça aqui, né? É aquilo que faz, tem as reações, né? Que levanta esse braço, que aumenta a voz, mas o que faz tudo isso acontecer é a mente, a alma. O que é a alma? A alma não é uma questão religiosa na psicologia. A alma é aquilo que você sente. Tudo que você sente, você vai mandar para a mente. E a mente processa, né, ela dentro o cérebro, a mente, ele processa tudo aquilo que você está mandando de informação. Porque o cérebro, gente, a mente, ela vem zerada como computador. É zerado. Aquilo que você vai mandando, você vai armazenando, né? E esse armazenamento vai fazendo com que, dependendo de cada situação que você vive, ele vai disparando, né? Se você fala assim, eu estou muito triste, muito abalada, o que vai acontecer? Ele vai te mandar o tempo inteiro, estou muito triste, estou muito abalada. Como você reage quando você está muito triste, muito abalada? É isso que vai acontecer. Eu fico triste, eu fico abalada? Óbvio, sou gente, tenho sentimento, tenho desespero de pensar em uma série de coisas, perder uma pessoa, já perdi pessoas da minha família, perder mais alguém da minha família, por exemplo, ficar sem dinheiro para minha família sobreviver. Óbvio que a gente tem medo de estudo, perder um emprego, tudo isso a gente tem medo, preocupação, seja lá a palavra que vocês queiram chamar. Mas se você colocar aqui, ó, no teu sentimento, é muito ruim, mas eu vou conseguir, vai dar certo, você manda para a tua mente o quê? Eu vou conseguir, vai dar certo. A tua mente manda o quê para o teu corpo? Reage. E aí você começa a reagir. Isso é bem complexo, mas falando mais assim, né, rapidamente, é isso. Então, acreditem que isso é ciência, gente. Isso não é, olha, mais um falando, né, vamos fazer, que a vida é linda, o amor é belo. Não, não é nada disso. Isso é ciência, tá? Isso é ciência, programação neurolinguística. Programe o teu cérebro para aquilo que você quer. Agora, reclamar é mais fácil. Ficar prostrado é mais fácil do que você ter que agir, porque demanda de esforço, né? Então, quando eu disse que eu estou passando por um problema, eu achei que
Em outubro eu estava passando pelo problema, meu marido operou, estava tudo bem. Agora fez um PET scan, lascou. O negócio deu ruim, tá uma coisa péssima. Tá ótimo. Já estamos correndo, já vai começar. Imunoterapia, já vai fazer radioterapia, e bora, vamos fazer, né? Então, assim, é fácil, não é? O estado que a pessoa fica é doloroso, mas a gente precisa entender que a gente pode ajudar. Se a gente for firme, se a gente for forte, tem hora que eu vejo, eu falo assim, o que que eu faço, meu Deus? Como que eu cuido disso nesse momento? E eu penso, sendo protagonista, pera lá, bora lá. Tá bom. Você quer isso? Vamos fazer aquilo? Não, 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 mas você precisa. Vai, bora, vamos. E aí eu consigo, com vários jeitinhos, transformar isso. E ele olha a minha energia. Ontem mesmo, ele falou assim: você sabe que o que tem me dado força é ver você. Eu sei que você entrou para tomar banho e você chorou, mas você saiu do banho sorrindo, olhando para mim e veio e me deu um beijo dizendo que me ama. Então, assim, sem chorar, olhando para mim, dizendo: bora, vamos descer que hoje você vai jantar lá embaixo. Né? Então, é isso, sabe? É a gente buscar de onde não tem. E pode ter certeza, você busca, sabe aonde? Na alma, na profunda alma. O que que eu quero? Eu quero que ele se recupere, eu quero ele do meu lado mais 30 anos, mais 35, mais 50 anos. Nossa, eu também quero viver até morrer, né, gente? 110 anos não vai dar. Mas é isso, e é isso, isso me transforma mais forte. E a mesma coisa no meu trabalho, né? Ontem foi um dia muito difícil aqui, em relação a isso. E eu pedi mesmo assim que fosse hoje de manhã. Sabe por quê? Porque eu tenho energia para isso. Porque eu amo o que eu faço. Porque eu estou feliz de estar falando com vocês. Cada vez que vocês reagem, eu tenho mais vontade de falar, tenho mais vontade de dizer para vocês: sejam protagonistas da vida de vocês. Não tenham medo de encarar os desafios. Não tenham medo de enfrentar aquilo que o outro possa te criticar. Faça por você. Se liberte. Ou, de novo, gente, escolha consciente. Não escolha somente porque alguém quer que você escolha. Faça aquilo que você definitivamente quer fazer por você, tá bom? E aí, a gente vai para cuidados preventivos e conexão, que a gente falou, de certa forma, sobre saúde física e mental, né? Quando a gente cuida de tudo isso, a gente está cuidando. Mas, gente, por favor, saúde física, façam os exames rotineiros uma vez ao ano, né? Meninas, cuidem-se, não esqueçam de fazer os exames preventivos, não esqueçam de olhar, né, no espelho, fazer palpação de mama, olhar se não tem nada diferente, axila, cuidem, façam os exames, mamografia, quem já está na época de fazer mamografia, ultrassonografia da mama, façam os exames ginecológicos, todos, cuidem-se, meninos, não esqueçam, vão ao médico, né? Cuidem-se, por favor, cuidem-se. E cuidem-se dessa emoção toda que a gente está falando aqui. Tudo isso é importante para a sua vida e para o seu bem-estar. A gente precisa estar bem, né? O autocuidado é quando você, antes de cuidar do outro, você cuida de você. E aí eu vou dizer para vocês, assim que eu descobri que meu marido estava com câncer, a primeira coisa que eu fui fazer, repetir todos os meus exames. Todos, já tinha feito no começo do ano, eu fui fazer tudo de novo, porque eu precisava estar 100% bem. Por isso que eu voltei a fazer terapia. Porque eu faço, né, eu troco com as amigas, que são terapeutas também, mas eu fui fazer terapia específica para isso. Porque eu precisava cuidar da minha cabeça para saber como que eu ia lidar, né? Porque como psicólogo, você já quer achar que sabe tudo, você não sabe nada, ninguém sabe nada, a gente precisa entender, porque as reações são diferentes. E aquela reação eu nunca tinha tido, porque eu nunca passei por isso, né? Da forma como tá. Já tive, mas não dessa forma, mais grave. Então é o momento de você olhar e falar: pô, meu momento. Cortei meu cabelo para ficar mais bonita, aí, né? Ele não gostava do meu cabelo do jeito que estava, ele gosta assim, fiz assim, ele está achando o máximo, ele quer ajudar a arrumar, então isso é muito legal, né? E a gente pôr limite para algumas coisas, né? Até aqui é onde eu consigo ir. Se eu não consigo ir além, mesmo com tudo isso que eu estou fazendo, eu preciso dizer: opa, pera um pouquinho.
essa conexão não dá para mim. Mas eu tenho que ser honesta e dizer assim, Adriana, você me pediu para fazer esse tema eu não sei discursar. Se você me permitir estudar por um tempo, eu consigo fazer, sei lá, em agosto. Eu preciso de todo esse tempo para estudar. Não, Adriana, esse eu consigo fazer, tudo bem. Então, é sobre isso, né? A gente entender quais são os nossos limites. Eu não sou obrigada a saber tudo na vida, e vocês não são obrigados a saber tudo na vida. Para isso existe a troca, para isso existe uma série de oportunidades, né, na vida da gente. E ter relações saudáveis. Cortem qualquer relação que te incomoda. Se você não consegue tratar a relação, fazer se tornar saudável, sendo verdadeiro, dizendo para o outro o que te incomoda, o que não incomoda, tendo os limites, e assim, entendendo que aquela pessoa pode fazer a diferença na sua vida, se não consegue, de uma forma muito verdadeira, né? Diz isso para a pessoa. Se você não tem coragem de dizer, você começa a se afastar de uma forma que não seja prejudicial, inclusive para o seu sentimento. Mas, gente, tenha relações saudáveis, que você pode dizer o que você pensa, o que você sente, como você quer estar, que é gostoso estar tomando um café juntas, ou juntos, que é gostoso estar desfrutando de um jogo de baralho, né, de montar um quebra-cabeça, de um almoço em família. Isso é saudável, de rir, de gostar de falar sobre vários assuntos, ou de só falar besteira, dar risada mesmo e tomar um chopp. Isso é importantíssimo na nossa vida, porque às vezes a gente fica com relações tóxicas, que a gente fica cuidando da toxicidade e não cuida da felicidade. Tenham coragem de cuidar da vida e do amor próprio. Isso é essencial para a gente poder ser protagonista e ter amor também, né, na nossa vida, naquilo que a gente busca. É isso, gente. Espero que tenha atendido a expectativa, que vocês tenham gostado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Espero que vocês sejam muito protagonistas, todos vocês, que a gente brilhe por muitos e muitos anos, que a gente seja dono da nossa vida, que a gente cuide da nossa alma, que a gente cuide da nossa mente e que o nosso corpo expanda só coisas boas, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez. Vamos torcer para que a gente fique juntos por mais um tempo. Obrigada. Oi, querida. Muito obrigada, foi fantástico. Eu cheguei a me emocionar, tá? Eu acho que assim, toca no sentimento de todos nós, independentemente de mulheres ou homens. E eu queria aqui colocar um ponto que você citou no início, a balancete. Eu acho que nós estamos bem, né, no cenário, porque hoje nós somos 56 pessoas no grupo, e desses 56, 30 são mulheres. É uma coisa linda de se ver, né? Não desmerecendo os homens. Sensacional, Né? Mas a gente tem que botar essa força. Sim, então, assim, eu acho que as mulheres, junto com os homens, a gente forma uma bela parceria, né? No trabalho, seja em qualquer tipo de relação. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a vocês, um grande beijo, sucesso para todos nós. Nos vemos, se Deus quiser, em breve. Obrigada, bom dia. Tchau, gente, até, tchau.